agora mais uma videoaula do PET volume 4, a primeira videoaula do PET volume 4, que irá falar sobre prismas. O que vem a ser prismas? Prisma é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes, paralelas, cujas demais faces são paralelogramas. Então, nós temos aqui o nosso prisma, um exemplo de prisma. E eu vou falar com vocês sobre os elementos dele, que são as bases, a inferior e a superior. Nós temos também vértices, eu vou marcar um aqui. O que é vértice? É a junção de todas as arestas. Esse amarelinho é a aresta lateral. Esse prisma ele é formado de várias arestas laterais. A aresta da base, face lateral e altura são alguns elementos do prisma. Lembrando que a altura do prisma é uma, bases são duas. Face lateral vai depender do polígono que for delimitado de base. Esse aqui é um pentágono, então ele tem 5 faces laterais. Se fosse um triângulo, teria 3 faces laterais. Então, vai variar, né, essas faces. E assim por diante. Então, vamos continuando aqui. Os prismas podem ser classificados de 3 formas. Ele pode ser um prisma reto, oblíquo e regular. O que vai diferenciar esse prisma aqui? São os ângulos formados por ele. Esse aqui é um prisma reto, ele é formado por ângulos retos. O regular, ele é formado por uma base, as duas bases são polígonos regulares, igual aqui é um hexágono. Esse hexágono, todas as laterais desse hexágono são iguais, então os paralelogramos da lateral dele serão congruentes. O já do prisma reto, não. Como eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho 3 lados diferentes, porém, ele está reto, formando aí um ângulo de 90 graus. O oblíquo, não, ele já é inclinado, né? Formando um ângulo maior de 90 graus. Então, assim que são classificados os prismas. Áreas da superfície de um prisma. Então, nós temos a área da base. Agora, eu peguei esse prisma que nós vimos anteriormente, na primeira parte da nossa videoaula, esse que eu coloquei aresta, face. Então, eu planifiquei ele. Eu abri esse prisma. Então, a área da base aí, eu tenho 2 bases. Nós iremos, deixa eu dar um clique assim aqui, é a área... Esse AB é a área da base. A área lateral é definida por AL. É formada por todas as faces laterais, todos esses retângulos que estão presentes aqui. E a área total desse prisma aqui, ele é definido por AT, né? E ele é formado por 2 áreas da base, porque eu tenho a base superior e inferior. E tenho toda a área lateral, que são nesse caso aqui, nós temos 5 retângulos, mas a gente diz que é a área lateral. Então, 2 áreas da base, mais a área lateral. Essa é a área total de um prisma. E como é que eu calculo o volume desse prisma? Eu calculo a área da base vezes a minha altura. Então, é assim que nós vamos calcular o volume de um prisma, ok? Base vezes altura. Agora, no PET, ele traz um exemplo para nós e nós iremos resolvê-lo aqui juntos. Exemplo 1. Considere o prisma reto de base triangular, regular, quer dizer que ele possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos congruentes, com altura de 5 centímetros e a aresta da base medindo 2 centímetros. Sobre esse prisma, determine as medidas da O. Então, vamos lá. Da área da base, da área lateral, da área total e do volume.
Para facilitar, eu vou pegar a planificação desse prisma para que fique mais fácil o entendimento. Se ele é um prisma reto, triangular, e se ele é regular, esse triângulo, toda a lateral, ele é um triângulo equilátero, quer dizer que o lado dele, todos os lados são iguais. E aqui fala que ele tem 5 de altura e a base dele, a aresta dele, mede 2 centímetros. Então, está aí a nossa planificação. A letra A diz que é a área da base. Então, o que é a base aí? Pediu a área da base, que é a área do triângulo. Então, a área da base, nessa situação, é base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Qual que é a altura? A altura aí que foi dada do triângulo. Não foi dada a altura do triângulo. Porém, esse triângulo aí, como ele é um triângulo equilátero, e nós sabemos que ele tem 2 de lado, nós vamos calcular a altura dele aí. Essa é a altura do triângulo. Não é a altura do prisma, é da base. Então, nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras nessa situação para descobrir essa altura aí desse triângulo. Então, aplicando o Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras fica 2 ao quadrado é igual. Por que 1 ao quadrado? Se a base toda do triângulo é 2, eu vou pegar só metade do triângulo, então é 1 ao quadrado, mais h ao quadrado. Então, ficaria 4 mais 1 é igual, não, mais 4 igual a 1, mais h ao quadrado. Trocando eles de lugar, né? Vai ficar negativo a altura e o menos 4. Resolvendo aí, temos h ao quadrado é igual a menos h ao quadrado é igual a menos 3. Vou multiplicar por menos 1, então h ao quadrado é igual a 3. Raiz de 3 seria mais ou menos, mas como não existe distância, né, negativa, nós iremos usar somente a positiva. Então, como não tem raiz de 3, vai ficar assim. Altura é igual a raiz de 3. Agora, lá na minha continha que eu comecei a resolver, eu tenho que a minha altura já é só substituir. Então, a minha base é 2 vezes raiz de 3 sobre 2, com essa expressãozinha aí. Como eu tenho uma multiplicação, uma divisão, eu posso cortar o 2 do numerador com o denominador. Dessa forma, a área da base fica raiz de 3. Então, respondendo lá em cima, AB é igual a raiz de 3 centímetros ao quadrado. Nós vamos para a área lateral. Letra B. A área lateral será 3 áreas dessas faces aí, ó. Nós temos 3 retângulos aí. Então, para eu calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Então, é 5 vezes 2. Mas eu tenho 3 retângulos, né? 3 faces. Então, será 3 vezes base vezes altura, né? Então, 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então, a nossa área lateral será 30 centímetros ao quadrado. Agora, a minha área total. A área total é as duas áreas das bases mais a área lateral. Então, a área da base é raiz de 3. Como são duas, então é 2 raiz de 3, mais a área lateral, que é 30 centímetros. Então, fica assim a minha área total. Para a gente colocar nossa resposta, geralmente a gente coloca o número inteiro e por último a raiz. Então, eu vou colocar na minha área total, AT é igual a 30 mais 2 raiz de 3 centímetros ao quadrado. O volume, lembrando que o volume do prisma é base vezes altura, área da base vezes a altura. A minha área da base aqui é raiz de 3 vezes a minha altura, que é 5, então vai ser raiz de 3 vezes 5. Nós teremos, então, 5 raiz de 3. Nosso volume, vamos colocar em centímetros cúbicos, né? O volume. Agora, o exemplo 2. Considere um prisma reto cuja base é um trapézio isósceles. Observe as medidas na figura e determine a medida do seu volume. Então, vai aparecer aqui para nós esse trapézio aí, né? Esse prisma reto, cuja base é um trapézio. Então, nós iremos calcular, né? Determinar a medida do seu volume.
Então, primeiramente, para eu calcular o volume, eu tenho que ter a área da base vezes a altura. A altura eu tenho aí que é 15, mas a área desse trapézio aí eu não tenho, eu terei que calcular. E a área do trapézio é definida por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa altura aí não é a altura do prisma, é a altura do trapézio. Então, vamos substituir aqui. Essa área ficará 7 mais 5 vezes 3 dividido por 2. 7 mais 5, 12 vezes 3 dividido por 2, 36 dividido por 2, que nós teremos aí, então, a área da base, 18 centímetros ao quadrado. Agora, aplicando a fórmula, né, do volume do prisma, que é base vezes, a área da base vezes a altura, nós teremos 18 vezes 15, né? Então, o nosso volume aí será de 270 centímetros cúbicos, ok? Agora, nós iremos falar sobre a diagonal de um paralelepípedo retângulo, reto-retângulo, né? Então, vamos lá. Nós temos esse paralelepípedo aí, temos as arestas dele definidas por A, B e C, né? As dimensões. E você vai observar que nós temos traçado dentro da face de baixo uma diagonal rosa clara, bem clarinho, que é um Dzinho. Essa diagonal é a diagonal da face, da base dele. Então, aplicando aí, nós vamos guardar aí, ó. Então, essa diagonal pequena, né, é a diagonal da face, e essa outra que está aparecendo aí, esse lilás, ele é a diagonal do paralelepípedo. Ele divide ele em duas partes. Então, vamos observar esses dois triângulos formados pelas diagonais. A diagonal da base. Então, nós temos o triângulo GFE e temos o triângulo HGF. E a partir desses triângulos, nós vamos encontrar uma única fórmula para calcular a diagonal de um paralelepípedo, ok? Então, vamos ao próximo passo. Nós teremos como base, então, no triângulo GEF, nós iremos aí, como eu calcularia essa diagonal, né, da face? Eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras aí, onde me diz que eu tenho diagonal ao quadrado é igual ao A ao quadrado e o B ao quadrado. Eu poderia estar calculando assim. Esse nós vamos guardar. Vamos observar agora no segundo triângulo, que é a diagonal do paralelepípedo. Nós temos aí, como eu poderia estar calculando essa diagonal do paralelepípedo? Também aplicando Pitágoras. O Dzão, né, porque agora é D maiúsculo, é igual ao Dzinho ao quadrado mais o Czinho ao quadrado. Tendo essas duas expressões aí, observem que o D minúsculo, ele aparece nas duas expressões. Então, nós podemos aqui fazer uma substituição para encontrar uma forma única. No primeiro triângulo, o que significa D ao quadrado, Dzinho ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nós vamos substituir na segunda equação, onde for Dzinho ao quadrado, eu vou colocar o significado dele, A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Dessa forma, eu tirando o quadrado da diagonal maior, né? Eu posso pôr tudo entre essa raiz aí, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fica aí a fórmula de cálculo da diagonal de um paralelepípedo, ok? Então, vamos ao exemplo 2, dado pelo PET. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo retângulo com dimensões 6, 8 e 10 centímetros. Então, já deu os valores de A, B e C, e eu já posso simplesmente aplicar nessa fórmulazinha que nós encontramos aí. Resolvendo aí, eu tenho 36 mais 64 mais 100. Então, nós temos a raiz de 200. Fatorando o 200, nós teremos 10 raiz de 2 centímetros.
essa seria a resolução desse exercício. É uma forma bem simples, é somente aplicação dessa fórmula. Está aí, então, a primeira videoaula sobre prismas. Logo após, teremos as resoluções dos exercícios do PET da primeira semana. Se você tiver alguma dúvida, poste aí para que eu possa te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!